Fala aí, galera. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o diagrama de fases. E tem uma coisa que todos os professores sempre falam para vocês e que vocês acreditam cegamente, que é aquela velha história de que a água congela a 0 graus Celsius e entra em ebulição a partir de 100 graus Celsius. Essa afirmação é 100% verdadeira? Mais ou menos. Por quê? Quando a gente fala isso, a gente está falando sobre uma pressão normal. O que é uma pressão normal? Uma pressão de uma atmosfera, tá? Qualquer material, se tiver uma pressão diferente, vai acabar mudando o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição, tá? Então, o fato da água ferver a 100 graus Celsius, ela só ferve a 100 graus Celsius quando ela está a uma pressão de uma atmosfera. Se a gente reduz esse valor dessa pressão, o que acontece com a temperatura de ebulição da água? Vai reduzir junto, tá? Então, o diagrama de fases, ele está aí justamente para explicar isso para a gente. E ele é composto por 3 curvas diferentes, tá? A primeira curva, a gente chama de curva de fusão. Então, vou anotar aqui, ó. Curva número 1 é a curva de fusão. Nessa curva de fusão, eu tenho representado valores de pressão e temperatura para que aconteça a fusão do meu material, tá? Então, conforme eu vou aumentando a pressão, eu vou aumentando também a temperatura necessária para que ocorra a fusão desse material, tá bom? E aí, a gente consegue perceber daqui que, mantendo a temperatura constante, só variando a pressão, eu consigo fazer um objeto mudar de estado físico, no caso do sólido para o líquido, tá? Ou vice-versa. Se eu tenho um objeto aqui e eu vou diminuindo a pressão dele, mantendo a temperatura constante, eu consigo fazer com que ele mude de estado físico. Beleza? A segunda curva é chamada de curva de ebulição. E essa curva tem o mesmo funcionamento da curva de fusão. Quer dizer, eu tenho um objeto no estado líquido e quero passar para o gasoso. Eu consigo fazer isso simplesmente mexendo na pressão ou na temperatura dele, tá? E a terceira curva é chamada de curva de sublimação. Então, ó, vamos lá. Essa região aqui, ó, acima dessas duas curvas, eu tenho meu objeto no estado sólido. Aqui, entre essas duas curvas, o meu objeto está no estado líquido. E aqui abaixo, ele está no estado de vapor. Tá? E aí esse estado de vapor, ele dura até uma certa temperatura. E aí a minha amostra deixa de ser vapor aqui e passa a ser um gás. Essa temperatura é chamada de temperatura crítica. Então, vou colocar aqui, ó. C é a temperatura crítica.
que é essa tal temperatura crítica? É a temperatura em que um objeto, um material, deixa de ser vapor e se torna gás. Qual que é a diferença entre vapor e gás? É que um gás você não consegue fazer com que ele volte para o estado líquido mexendo só na pressão ou só na temperatura, tá? Você tem que variar os dois parâmetros para que você consiga voltar ele para o estado líquido. Diferente do vapor, que você consegue transformar vapor em líquido ou vapor em sólido simplesmente mexendo ou na pressão ou na temperatura. Então aqui a gente consegue ver que, por exemplo, se o objeto está no estado sólido e eu quero passar ele para o estado líquido, eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso simplesmente variar a temperatura dele, e aí ele, variando a temperatura, ele vem para cá, ou eu posso variar só a pressão que atua sobre ele. E, consequentemente, ele passa para o estado líquido também, mantendo a temperatura. E a gente consegue fazer isso para qualquer estado da matéria. Então, eu posso passar do sólido para o líquido, do líquido para o vapor, do vapor para o sólido, e o contrário também é válido, tá? Existe um ponto aqui, ó, que é a junção das três curvas. Esse ponto aqui, ele vai ter uma temperatura e uma pressão. Esse ponto recebe o nome de ponto tríplice. O que é um ponto tríplice? O ponto tríplice é um ponto em que coexistem os três estados da matéria. O que é isso? Quer dizer que a uma combinação de temperatura e pressão determinadas, eu posso ter uma matéria, uma substância, ao mesmo tempo no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso, tá? Então, essa combinação de pressão e temperatura é chamada de ponto tríplice. Tudo bem? Ah, professor, onde a gente percebe isso no dia a dia? Uma coisa muito legal que dá para perceber bem essa mudança de estado simplesmente com variação de pressão ou só variação de temperatura acontece na patinação no gelo. Por quê? Quando um patinador ele pisa no gelo, as lâminas do seu patins elas têm uma área muito pequena. Consequentemente, uma área muito pequena vai causar uma pressão maior sobre o gelo. Lembrem que pressão é uma relação de força sobre área. Se eu diminuo a área, eu aumento a pressão. Então, quando o patinador pisa no gelo, ele faz uma pressão tão grande no gelo, o que acontece? Aquela parcela de gelo que está em contato com o patins, ela sai do estado líquido, sai do estado sólido, perdão, e vai para o estado líquido, ou seja, ela derrete. E quando ela derrete, permite com que o patins deslize. E aí, a partir do momento que o patins passou por aquela região, a pressão dela volta a ficar igual à pressão atmosférica e aí ela solidifica de novo. Ela passa a estar no estado sólido de novo. Existe um experimento muito legal chamado experimento de Tyndall. Se vocês procurarem no YouTube, vocês conseguem encontrar. O que Tyndall fez e percebeu? Ele pegou um blocão de gelo e aí ele colocou um fio e dos lados desse fio, nas pontas desse fio, ele colocou dois pesos. E aí ele colocou o fio sobre o bloco de gelo. E aí, conforme ele pendurou, o que aconteceu? Aumentou tanto a pressão sobre o bloco de gelo que o fio fazia com que o bloco de gelo derretesse. Só que a partir do momento que o fio atravessava um pedaço do bloco de gelo, o pedaço que estava acima voltava a solidificar. Porque você fez uma alteração na pressão que depois voltou ao normal. E aí, consequentemente, você consegue atravessar com o fio esse bloco de gelo até o final, sem que você quebre esse bloco de gelo no meio. Simplesmente variando a pressão, fazendo com que o gelo vá para o estado líquido, depois volte para o estado sólido. Tá? Um outro exemplo de onde isso acontece é, por exemplo, na praia. Quando a gente vai para a praia e a gente tenta ferver a água, dá para perceber que a água lá demora muito mais para ferver do que aqui em São Paulo. Por que isso acontece? Quando a gente está na praia, a gente está no nível do mar, a gente tem uma pressão atmosférica de 1 atmosfera, né?
A gente sabe que a temperatura de ebulição da água a 1 atmosfera é de 100 graus Celsius. Então, a água precisa atingir 100 graus Celsius para poder ferver. Aqui em São Paulo, a gente não tem uma pressão de 1 atmosfera, a gente tem uma pressão um pouquinho menor. Por quê? Como a gente está a uma altitude maior, a gente tem uma camada de ar menor atuando sobre a gente do que lá na praia. Consequentemente, a gente tem uma pressão menor. Se a pressão é menor, significa que a temperatura de ebulição da água também é menor. Então, aqui em São Paulo, a água ferve em torno de 98 graus Celsius. Tá? Então, por isso que é muito mais fácil ferver água aqui em São Paulo do que lá na praia. E um último caso é o da panela de pressão. O que acontece numa panela de pressão? Por que você consegue cozinhar alimentos mais rápido numa panela de pressão? Porque quando você veda a sua panela de pressão, você está aumentando a pressão lá dentro. E, consequentemente, com o aumento de pressão, ocorre também um aumento da temperatura de ebulição da água. Tá? E isso permite com que a água atinja temperaturas maiores, ali em torno de 120 e 130 graus Celsius, sem que passe pelo processo de ebulição. E uma temperatura maior permite que você cozinhe os alimentos mais rápidos. Tudo bem? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, que não tenham ficado com nenhuma dúvida. Qualquer coisa, me procurem. Bons estudos e até a próxima.